Seja f a função definida em R+, por f de x igual a logaritmo de 8x² na base 2 menos logaritmo de x na base 2, tudo a dividir por 3. Qual das expressões seguintes também pode definir a função f? Bom, eu coloquei aqui esta questão para chamar a atenção e relembrar as formas dos logaritmos e das potências que estão muito vincadas aqui no 12º ano com a introdução da função logarítmica, é uma função nova, uma função que foi estudada no 12º e, como tal, estas formas dos logaritmos, principalmente, portanto, são bastante importantes. Claro que quando falamos de logaritmo, a função inversa é exponencial e, portanto, as formas também das potências devem ser relembradas. O que eu acho que será provável acontecer agora no segundo exame é aparecer alguma pergunta para testar estas formas, para o aluno ser obrigado a aplicar estas formas numa simplificação de uma função qualquer, ok? Essa questão pode estar em escolha múltipla, como eu aqui tenho, mas também pode estar na segunda parte, na pergunta de desenvolvimento, que tem uma função, certamente irão ter até mais do que uma pergunta com funções, mas é natural que apareça uma pergunta de funções onde existe um determinado contexto e podem dar uma determinada função, uma expressão, e pedir logo nas primeiras linhas, dizer, mostra que a função também pode ser escrita desta forma, pode ser dada por, é um mostra que tem como objetivo simplificar uma expressão até chegar a outra, não é? Tal como eu aqui tenho, queremos mostrar que esta função f de x pode ser dada por uma destas. Qual é que será? É, no fundo, testar as fórmulas e andar aqui a brincar com as fórmulas. Eu vou, então, resolver. Estes exercícios também não têm uma forma única de se pegar neles. Existem vários processos, tanto nem sempre, mas muitas das vezes existe mais do que uma forma de pegar na simplificação, não é? Por exemplo, aqui poderia logo aplicar esta forma da diferença de dois logaritmos que têm a mesma base, ou então posso aplicar aqui a forma da multiplicação. E isso tanto faz, eu vou então aplicar a da multiplicação, ok? Para tentar ir simplificando. Nestas questões, nós não sabemos bem para onde é que vamos, vamos fazendo, desde que vamos simplificando. Muito bem, vamos nos aproximando, é claro que vamos olhando para os resultados, quando temos um mostra que, para ver aquilo que vamos obtendo e para nos irmos aproximando, não é? Mas muitas vezes a gente vai fazendo e nem sabe muito bem que seguimento é que irá ter a simplificação, mas o que é certo é que temos de ir fazendo alguma coisa. E se nós temos formas para trabalhar, vamos aplicando. Neste caso, então, apliquei aqui esta forma da multiplicação, ok? Apliquei esta. Agora, reparem que eu tenho aqui um 8, a base do logaritmo é de base 2, portanto, se eu conseguir ver o 8 como uma potência de 2, ótimo. E neste caso é possível, não é? O 8 é 2 ao cubo. Este 4 que está aqui no expoente, por esta forma que ela andará por aqui, que é esta aqui, podemos passar então o expoente para trás do logaritmo. Fica então 4 logaritmo de x na base 2, menos logaritmo de x na base 2. Portanto, isto será tudo a dividir por 3. Ainda não sei bem o que vou fazer este 3, mas já vamos ver. E continuamos. Reparem, agora acontece o mesmo aqui com este 3. Este 3 pode passar para trás do logaritmo e ficamos com o logaritmo de 2 na base 2. E agora 4 logaritmo de x na base 2 menos logaritmo de x na base 2 dá 3 logaritmo de x na base 2, não é? Ali é como se tivéssemos 4y menos y. 4y menos y dá 3y. Se imaginarmos que o logaritmo de x na base 2 é um y, a situação é idêntica, não é? E agora vamos continuando a fazer as simplificações. Neste caso, o logaritmo de 2 na base 2 também existe aqui, devemos saber que dá 1, ok? E, portanto, ali poderemos colocar logo 1, onde temos logaritmo de 2 na base 2. Vamos aqui dividir por 3. Então fica 3 vezes 1, que dá 3, mais 3 logaritmo de x na base 2. Tudo a dividir por 3. Tudo a dividir por 3. E agora vamos, reparem, eu vou olhando também para aquilo que tenho, eu não tenho ainda lá esta expressão, vou separar aqui a fração em duas nesta adição e ficam 3 sobre 3 mais 3 logaritmo de x na base 2, tudo a dividir por 3. 3 a dividir por 3 dá 1, por isso aqui posso colocar 1. Aqui também posso colocar 1, 3 a dividir por 3 dá 1, é como se cortasse, porque está aqui a multiplicar, não é? E ficamos então com logaritmo de x na base 2. E fica então demonstrado que
a resposta C. Eu vou-te só dizer que no início eu podia então optar por fazer a divisão, não é? Isto conseguiria na mesma fazer a demonstração. Então o que fica deste vídeo são as fórmulas dos exponenciais e logaritmos. É claro que nem seria necessário estar a dizer, elas são sempre importantes, mas elas não foram testadas, não foram avaliadas na primeira fase. E é um pouco por aqui que passam estas dicas do que é que poderá sair na segunda fase. Se não foram e se são importantes e apareceram nos testes intermédios, então há que ter uma atenção especial, não é? E dar uma olhadela nas fórmulas todas. Ficamos então por aqui. Até uma próxima!